Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 e 2. Depois nós iremos para o versículo 17. Êxodo 20. A leitura do versículo 1 e 2, logo após o versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça com fé, é a palavra de Deus, ouça com atenção o que ela nos diz. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 17 nos diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Desta vez pedindo a sua orientação, a sua graça nesse momento da meditação da palavra do Senhor. Nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos porque estamos agora meditando um 10º mandamento, podemos aprender as maravilhas da lei do Senhor e de como ela nos dá limites para guardarmos os nossos corações. Que nós possamos ouvir a tua lei com alegria, com contentamento, e possamos aprender essa joia rara que é o contentamento cristão. Nós assim te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao último dos 10 mandamentos, o 10º mandamento, e depois de uma longa caminhada pelos mandamentos do Senhor, nós poderíamos pensar que o último mandamento talvez seja menos importante, porque ele foi deixado ali por último. Mas nós vamos ver que é exatamente o oposto disso. Esse mandamento é deixado por último porque ele tem uma função muito importante dentro dos 10 mandamentos. Uma função de guardar o nosso coração da quebra dos mandamentos, de todos os mandamentos. Nós temos visto que desde o 5º mandamento o Senhor tem se preocupado com a nossa relação com o próximo. Ele disse, não mate, não furte, não adultere, não dê falso testemunho. E agora ele diz, não cobice aquilo que é do teu próximo. Nós aprendemos lá no 5º mandamento que nós devemos honrar pai e mãe. E nós vimos como isso regula todas as nossas relações, nos ensinando a sermos submissos uns aos outros no temor de Cristo, como ensina o apóstolo Paulo. Nós aprendemos que o 6º mandamento protege a vida inocente. Nós aprendemos que o 7º mandamento busca a pureza sexual de todos os homens na terra. Nós vimos que o 8º mandamento nos ensina a não tomar aquilo que não nos pertence, mas nos alegrar e trabalhar pelo Senhor e para a glória do Senhor. Nós aprendemos que o 9º mandamento nos ensina a buscar sempre a verdade e sempre preservar a reputação do nosso irmão. Agora o 10º mandamento, irmãos, nos ensinará a guardar o nosso coração. Ele traçará limites para que nós não venhamos a cair nos pecados proibidos nos demais mandamentos. Quando nós pensamos nesse mandamento, não cobiçar aquilo que é do nosso próximo, nós pensamos apenas no roubo, mas nós veremos que ele guarda o nosso coração para não quebrarmos os demais mandamentos da lei do Senhor. Como diz o Thomas Bosch muito bem, o escopo desse mandamento é atingir a raiz e o primeiro surgimento do pecado do nosso coração. Veja, esse mandamento serve para que assim que o pecado aflore na nossa mente, no nosso coração, ele seja rapidamente cortado por nós. Ele é uma fronteira rígida que define onde devem estar os desejos do nosso coração. Esse mandamento nos ensina até onde nós podemos desejar, até onde nós podemos ir, até onde as intenções do nosso coração devem ir. Os limites que esse mandamento impõe, se quebrados, produzirão a queda nos muitos pecados que já foram ensinados. Assim nós aprendemos a função desse mandamento. Não é simplesmente o último mandamento porque é menos importante, mas é o último mandamento porque nos guarda de quebrar todos os demais.
Como ensina muito bem o Catecismo Menor, o 10º mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa própria condição e toda a inveja ou tristeza pela prosperidade do nosso próximo ou qualquer desejo por aquilo que não nos pertença. De forma muito sábia, então, o Catecismo vai compreender que esse mandamento nos ensina o contentamento e proíbe toda forma de descontentamento ou de insatisfação, em outras palavras. Portanto, irmão, nós buscaremos responder uma simples pergunta: o que esse mandamento proíbe? E hoje nós veremos a primeira parte dessa resposta. Nós veremos que esse mandamento, o 10º mandamento, proíbe o descontentamento com a nossa condição. Nós vamos ver isso e nós vamos ver então, no fim, o remédio para isso, para essa praga, para essa doença, que é esse pecado, que é o descontentamento. Quando nós lemos, irmãos, as palavras desse mandamento, não cobiçarás, nós vemos que há certas coisas implícitas. Veja o mandamento novamente. O mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Agora, observe que ninguém cobiça o que é do outro se ele não estiver descontente com o que tem. Ninguém deseja ter a mulher do outro se ele estiver satisfeito com a sua. Ninguém deseja ter a casa do outro se ele está satisfeito com a sua. Ninguém deseja ter a fama, a inteligência, a beleza, o carro, as propriedades de outro se ele está satisfeito com aquilo que possui. Se alguém cobiça, é porque está insatisfeito. Se alguém cobiça, é porque não está feliz com o que tem. E esse é o cerne que nós precisamos aprender desse mandamento, porque o descontentamento, ele gera a cobiça. Ninguém cobiça porque está feliz com o que tem. Só se cobiça quando está insatisfeito. Só se cobiça quando está descontente com aquilo que Deus deu. Por isso o mandamento proíbe claramente o descontentamento. Por isso que os nossos pais, aqueles que criaram a lei, ou melhor dizendo, os estatutos da nossa igreja, entenderam isso muito bem. O mandamento proíbe o descontentamento. E para nós compreendermos então, irmãos, a maldade da cobiça, de cobiçar aquilo que não é nosso, mas aquilo que é do outro, nós precisamos antes entender a malignidade do descontentamento. Falando então da corrupção do nosso coração, mais uma vez o Thomas Bosch ele diz que esta grande corrente de corrupção da nossa natureza se divide em dois ramos, em dois caminhos. Um corre contra a nossa própria condição, ou seja, a torrente é o caminho do descontentamento. Mas a outra percorre contra o nosso vizinho, contra o nosso próximo, ou seja, invejando e se ressentindo daquilo que ele tem. Nós precisamos então, irmãos, guardar o nosso coração da torrente do descontentamento, se nós quisermos fugir da cobiça. Se o nosso coração se erguer por esse rio perigoso, que é o rio do descontentamento, nós vamos parar no fim da jornada cristã, morrendo afogados nesse tremendo rio. Veja que o pastor Kevin DeYoung ele apresenta algumas frases, algumas perguntas, alguns questionamentos que certamente já passaram na sua mente em algum momento da sua vida, porque certamente já passaram na minha também. Veja, muitas vezes nós entendemos que o mandamento nos proíbe, olha, nós não devemos cobiçar aquilo que é do nosso próximo, mas então nós pensamos, veja, com certeza ele tem muita coisa boa. Veja como ele tem muita coisa legal. Muitas vezes nós pensamos, eu estou cansado de morar nesse bairro, estou cansado de morar nessa cidade, estou cansado de morar nessa casa. Eu vejo tantas pessoas morando num lugar chique, num lugar melhor, num bairro melhor, numa casa melhor. E por que eu estou aqui? Por que eu não posso ter aquelas belas casas que as televisões mostram? O mandamento nos ensina a não cobiçar a mulher do nosso próximo, mas muitas vezes nós pensamos, ela certamente é linda. Bem que a minha esposa poderia envelhecer desse jeito. Bem que a minha esposa poderia se cuidar melhor. Eu gostaria de ter casado com alguém que fosse parecido com ele, que cuidasse de mim como ele cuida da sua esposa. Nós não devemos cobiçar o servo do nosso próximo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento. Mas muitas vezes nós pensamos, rapaz, ele tem um carro muito bom. Se eu tivesse esse carro, eu era feliz. Todos os meus amigos, todos os meus colegas saem de férias, viajam, vão para longe, vão para Disney, vão para a Europa. E eu fico aqui, talvez vou ali na casa da minha mãe, na casa da minha avó. Todo mundo viaja e eu nunca. Ou muitas vezes nós pensamos, mas por que eu estou preso a esse trabalho? Tem tanto trabalho bom, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, mas nunca tive a oportunidade, nunca pude estudar, infelizmente eu estou aqui. Ou muitas vezes nós olhamos para os filhos, mas que filho bem educado, eu queria que o meu fosse assim. Eu queria que o meu fosse quietinho assim, eu queria que o meu obedecesse assim, eu queria que o meu fosse crente assim.
Nós não devemos cobiçar tudo aquilo que pertence ao nosso próximo. Mas muitas vezes nós pensamos, eu gostaria de ser inteligente como ele é. Eu gostaria de ser bonita como ela é. Eu gostaria de ter uma família como a família que ele tem. Eu gostaria de poder praticar esportes, de correr, de andar como todos os outros podem, como os meus amigos podem, mas eu não posso. Porque tudo na minha vida é muito mais difícil, enquanto a vida dos outros sempre parece ser mais fácil. Certamente você já deve ter pensado alguma coisa nesse sentido ao longo da sua vida. E nós percebemos então que a raiz desses pensamentos é o descontentamento. Perceba que esses são pensamentos de cobiça. Eu estou desejando aquilo que não é meu, aquilo que é do próximo, mas a raiz desse pensamento não é a cobiça. A raiz desse pensamento é o descontentamento. Por isso, quando nós queremos tratar a cobiça sem tratar o descontentamento, a gente não vai cortar o mal pela raiz. Isso é algo que nós devemos aprender ao lidar com o pecado. Quando nós lidamos com o pecado, nós não podemos cortar as folhas, nós precisamos cortar a raiz. Se a cobiça é a folha ou é o fruto, se nós cortarmos, a raiz vai permanecer e o pecado vai voltar. Portanto, a raiz da cobiça é o descontentamento, é a insatisfação. E perceba que o descontentamento, a insatisfação, é uma mistura maligna das corrupções mais profundas do nosso coração. Veja, nós podemos afirmar que o descontentamento é uma rebelião contra Deus, é uma insubmissão contra o Senhor. Veja, no descontentamento, na insatisfação, aquilo que nos agrada não agrada a Deus, e aquilo que agrada a Deus não nos agrada. Aquilo que é correto aos olhos de Deus não é aos nossos olhos. Aquilo que é mal para Deus é bom para nós. A insatisfação nos leva para um caminho oposto do caminho de Deus. Aquilo que Deus nos dá e Ele entende como é bom, nós entendemos que é mal. Aquilo que Deus quer para nós que é correto, nós entendemos como ruim. Ou seja, a vontade de Deus não nos satisfaz. Somente o nosso querer pode agradar os nossos corações. Nós queremos o que nós queremos e não aceitamos o que Deus nos dá. Veja que isso é visível na murmuração do povo de Israel. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, verso 4 e 6. Nós vamos abrir alguns textos nesta manhã. Os irmãos estejam atentos a isso. Números capítulo 11, versículo 4 a 6. Números 11, versículo 4 a 6. Veja o que o povo diz. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Perceba a maldade do povo. Perceba a maldade do descontentamento, da insatisfação no coração. Aquele povo que havia acabado de ser liberto do Egito, que estava recebendo maná do céu, estava desejando voltar para o Egito para comer as suas comidas. Eles sentiam falta dos melões, dos alhos, da carne, das cebolas do Egito, e não se satisfaziam com aquilo que Deus havia dado. Deus havia aberto o mar para que eles pudessem passar. Deus havia enviado pragas para o Egito para libertar aquele povo. Deus fazia com que as sandálias dos seus pés não envelhecessem e a roupa do seu corpo também não se perdesse, mas eles estavam chateados e queriam aquilo que eles tinham no Egito. Eles estavam descontentes, cobiçosos por aquilo que eles perderam. Eles não queriam a terra prometida, eles não queriam a libertação, eles não queriam o maná de Deus. O que eles queriam era o Egito, a escravidão. O povo era rebelde, era ingrato. Veja como o descontentamento é uma rebelião contra o Senhor. O povo foi liberto, mas ele queria voltar a ser escravo por causa das cebolas, das carnes do Egito. Veja como o descontentamento, ele engana o nosso coração. Veja como o descontentamento nos faz preferir o que é pior para nós. Nós pensamos que é melhor, mas na verdade é pior, a tal ponto do povo querer as cebolas, sendo que ele seria escravo.
a tal ponto do povo querer a carne do Egito, sendo que ele voltaria a ser escravo. O contentamento, além disso, enche o nosso coração de amargura e de tristeza. A pessoa que é descontente, a pessoa que é insatisfeita com aquilo que Deus lhe deu, ela se enche de amargura, de tristeza, ela perde a felicidade, ela perde a alegria. Veja isso no caso do rei Acabe. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Os irmãos vão se lembrar muito bem o que aconteceu aqui. O rei Acabe, ele olha para a vinha desse homem chamado Nabote, e ele então deseja essa vinha, a vinha desse homem, mas esse homem se nega a vender essa vinha ao rei. Ele diz: não, eu não vou vender aquilo que é herança dos meus pais. Mas veja o que acontece com Acabe, então, quando ele recebe a negativa desse homem. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Veja o que aconteceu com Acabe quando ele não teve aquilo que ele queria. Ele cobiçou aquilo que era do próximo, não alcançou, e seu coração então ficou descontente a tal ponto que ele mesmo deixou de comer pão. Ele já não comia. Ele estava tão indignado, tão desgostoso da vida, que ele deixou de comer pão. Nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos pessoas que são tão amarguradas, tão insatisfeitas com aquilo que têm, que deixam de comer, que deixam de viver, que deixam de andar felizes. Isso aconteceu com esse homem. Esse homem ficou desgostoso e ele já não comia de tanto descontentamento. O resultado foi uma tristeza profunda. Não a tristeza que produz vida, mas a tristeza que produz morte. E nós veremos isso claramente. Veja a partir do versículo 8, o que esse homem, junto com a sua esposa, foi capaz de fazer por causa da tristeza, do descontentamento. Para dar a vinha negada ao seu marido, Jezabel, então ela age junto com ele com malignidade. Veja, versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, a sua esposa fez isso, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apredejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. E agora veja o fim da história, a partir do versículo 12. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Perceba onde o descontentamento, onde a cobiça levou esse homem e essa mulher, Acabe e Jezabel. Por causa da insatisfação, por causa de uma vinha que ele queria ter e não pôde ter, ele ficou tão irado, tão desgostoso, tão triste, que deixou de comer. E então ele foi e cometeu pecados contra aquele homem. E agora nós vamos perceber como o descontentamento está diretamente atrelado a todos os outros pecados. Veja o que aconteceu. Porque ele não teve aquilo que ele queria. Ele levantou falso testemunho contra o seu próximo. Ele quebrou o 9º mandamento. Porque ele não teve o que ele queria, ele assassinou a Nabote, quebrando o 7º mandamento que diz: não matarás. Melhor dizendo, o 6º mandamento que diz: não matarás. Depois,
ele foi até a terra daquele homem e tomou a terra que era dele, furtando a terra, desapropriando, furtando a terra dele. Quando o mandamento diz, não furtarás. Ele quebrou os demais mandamentos por causa do descontentamento. Porque ele quebrou o 10º, não cobiçarás, e ele foi quebrando um após o outro. Nós poderíamos falar de muitas outras quebras do mandamento, mas nós podemos deixar essas mais explícitas. E aqui você consegue observar como o descontentamento leva aos demais pecados. Porque nós adulteramos, porque nós estamos insatisfeitos com o nosso cônjuge. Por isso nós adulteramos, porque nós furtamos, porque nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu, então nós queremos ter mais. Porque nós matamos, porque nós estamos insatisfeitos com a vida do outro ou até mesmo com a nossa própria vida, e então nós nos matamos. De forma impressionante, o descontentamento está ligado a todos esses pecados, a tirar a vida inocente, ao adultério, ao roubo. Mas perceba que não é só a vida do próximo que eu posso tirar quando eu me encontro descontente. Quando eu me encontro insatisfeito com aquilo que Deus me deu, eu não posso só tirar a vida do outro, eu posso tirar a minha própria vida. Abra comigo agora em Gênesis capítulo 30, nós vamos ver o versículo 1. Gênesis 30, versículo 1. Nós vamos ver dois casos onde a insatisfação com Deus e com seus propósitos levaram duas pessoas a uma amargura de alma tão grande que elas desejaram morrer. Primeiro é o caso de Raquel, a esposa de Jacó. Veja, Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morrerei. Preste bem atenção na frase que Raquel diz. Dá-me filhos, senão morrerei. Porque Raquel não tinha filhos, porque Deus não estava dando filhos a Raquel. Ela teve ciúmes. Ela se tornou descontente, produziu ciúmes no seu coração e então desejou a própria morte, porque não estava satisfeito com aquilo que Deus havia dado a ela. Ela queria filhos e Deus não lhe dava filhos, então ela se encheu de amargura, se encheu de ciúmes e desejou a própria morte, porque ela queria e não tinha, porque ela queria e Deus não dava. Não só isso, os irmãos podem olhar nos versículos seguintes, que ela pediu para o seu marido se deitar com sua própria serva, para que ela pudesse ter um filho. O desejo suicida e o adultério foram produzidos porque ela não estava satisfeita, ela estava descontente com aquilo que Deus havia dado a ela. Veja como o coração, até mesmo de um crente, pode se encher de amargura e de tristeza quando ele quer aquilo que Deus não quer para ele. Quando ele deseja mais do que aquilo do que Deus lhe deu. Quando ele está insatisfeito, descontente, amargurado, triste, porque ele recebeu aquilo que não queria do Senhor. Como é terrível o descontentamento, como ele produz os demais pecados. Um outro exemplo muito claro desse descontentamento que produz morte pode ser encontrado no livro de Jonas. Vá comigo agora para o livro de Jonas, no capítulo 4. Nós vamos ver um outro exemplo muito claro do descontentamento de um homem que desejou tirar a própria vida. Jonas, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 a 3. Jonas aqui demonstra o descontentamento porque Deus salvou o povo de Nínive. Jonas 4, versículo 1. No finalzinho do Antigo Testamento, nos diz assim a palavra de Deus. Jonas 4. Você pode deixar esse texto aberto. Jonas 4, 1 a 3, nos diz assim. Com isso, ou seja, com o quê? Com a salvação do povo de Nínive. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado.
E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Deus fez aquilo que Jonas não queria. Deus salvou o povo de Nínive e Jonas não queria isso. E quando Deus fez aquilo que ele não queria, ele ficou tão amargurado, ele ficou tão irado, que ele disse: Senhor, eu prefiro morrer. É melhor que o Senhor me mate. Prefiro morrer do que viver sabendo que aquilo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. O contexto deixa muito claro que a revolta era contra Deus. O contexto deixa muito claro que ele se revoltou contra aquilo que Deus fez, a tal ponto dele justificar o seu pecado anterior. Ele disse: é por isso que eu fugi. É por isso que eu fui para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor ia salvar. Ele justificou o próprio pecado dele. Porque Deus não havia dado aquilo que ele queria. E tantas vezes não é assim na nossa vida. Nós ficamos irados. Porque muitas vezes nós não temos o carro que nós queríamos ter, nós não temos a família que nós queríamos ter, e então nós ficamos revoltados, falamos besteira, pensamos besteira e dizemos: mas Senhor, o Senhor não me deu. O Senhor não me deu o que eu queria. É por isso que eu estou com raiva. É por isso que eu estou descontente. Porque eu sei que se eu tivesse aquilo que eu queria, eu seria muito mais feliz. Nós queríamos ter uma vida diferente, nós queríamos ter um casamento diferente, nós queríamos ter filhos diferentes, uma casa diferente, um carro diferente. Nós nos revoltamos contra o Senhor, nós nos rebelamos contra o Senhor, como fez Jonas. A ira está presente no descontentamento. Não se engane. Se você está descontente contra Deus, você não vai ficar só triste com Ele. Você não vai ficar só amargurado com Ele. Você vai ficar irado contra Ele. Você vai se irar contra Deus. Você vai se revoltar contra Deus. A ira contra a vontade do Senhor era clara na vida de Jonas. Ele não se agradava do que Deus queria. O descontentamento leva o nosso coração para longe de Deus. A vontade de Deus é essa. E o nosso coração vai para o outro lado. E nós queremos exatamente o oposto daquilo que Deus quer. E nesse momento, irmãos, nós precisamos perceber, através do exemplo de Jonas, que todo descontentamento carrega em si uma gota de blasfêmia contra Deus. Quando nós estamos insatisfeitos com o que Deus nos deu, nosso coração se rebela contra Ele, fica irado e não admite mais o seu governo sobre o mundo, não reconhece mais o Deus que sustenta o mundo, Deus que governa todas as coisas. O descontentamento, a insatisfação com aquilo que Deus nos deu é tão grande que nós começamos a pensar: Deus não é tão sábio como Ele disse. Porque se Ele fosse sábio, Ele faria assim. E não desse jeito. Nós começamos a nos achar mais sábios do que Deus. Nós começamos a nos achar melhores do que Deus. Ah, se fosse eu faria assim. Eu faria assim. Muitas vezes nós chegamos a pensar que Deus não é justo. Não é justo que aquele fulano tenha e eu não tenho. Não é justo que eu, que sou firme no Senhor, que vivi a vida toda na igreja, não tenha o carro que ele tem, não tenha a casa que ele tem, não tenha a esposa que ele tem. Não é justo que eu seja crente e sofra tanto enquanto outros não sofrem. Não é justo sofrer tanto com a minha família, com os meus filhos, com meu esposo ou com minha esposa, se aqueles que não amam o Senhor, se aqueles que não ligam para o Senhor, vivem tão bem, vivem tão felizes. É uma blasfêmia que ataca o nosso coração e que atacou o coração do povo de Deus. Abra comigo em Malaquias, está pertinho de Jonas. O último livro do Antigo Testamento. Abre em Mateus, volte uma página e você vai encontrar Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 14 e 15. Malaquias 3, 14 e 15. Nós vamos ver a queixa do povo contra Deus. Veja o que o povo diz ao Senhor: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos,
Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja a murmuração do povo de Deus. O que adiantou a gente obedecer? O que adiantou a gente obedecer a palavra do Senhor? Isso muitas vezes acontece em algumas situações na vida cristã. Muitas vezes nós encontramos um casal cristão e muitas vezes a moça ou o jovem, ele espera para namorar com alguém que é cristão, casa com alguém que é cristão, vive seu namoro em santidade, casa em santidade com alguém que é cristão. Aí, infelizmente, acontece algum trauma, algum adultério, o casamento se desfaz. Muitas vezes nós pensamos, está aí. Deixou de casar com fulano, com não sei quem, casou com um rapaz que era crente, e o rapaz abandonou ela, deixou ela só. E nós pensamos, o que adiantou obedecer? O que adiantou ouvir os mandamentos do Senhor? Se aquelas pessoas que casam de qualquer jeito, que se juntam, vão morar junto, vivem tão bem, e o casamento foi destruído. É essa a queixa do povo de Deus. Eles diziam, o que adianta servir ao Senhor? O que adianta obedecer à lei de Deus? Nós começamos a acreditar que Deus não é tão justo, que Deus não é tão bom, que Deus não é tão sábio. Porque se nós obedecemos, nós merecemos ter as bênçãos. E perceba que aqui há outro pecado mascarado, outra blasfêmia mascarada. Nós começamos a desconsiderar quem Deus é e passamos a desconsiderar quem nós somos. Porque nós passamos a nos achar melhores do que de fato nós somos. Porque nós achamos que nós merecemos alguma coisa de Deus. Nós pensamos, eu obedeço à lei do Senhor e aquele não obedece e tem. E por acaso você é melhor do que ele? Existe alguma coisa no teu coração que te torne melhor do que aquele que tem? Muitas vezes nós passamos a mentir para nós mesmos, achando que nós somos melhores. Eu faço isso melhor, e não tenho o que Deus me deu. Nós passamos a achar que Deus é injusto, cruel e que nós somos muito bons. Nós somos muito melhores do que nós somos, de fato. E com isso nós passamos a encher nossa alma de amargura, de tristeza e de ira. Veja, muitas vezes a gente pode até argumentar, mas eu não estou descontente com Deus, eu não estou irado com Deus, eu não estou triste com Deus. Eu estou triste com minha esposa que não faz o que eu quero. Eu não estou triste com Deus, eu estou triste com um carro que quebra em toda esquina. Mas pense bem, aquilo que você tem foi dado por quem? O carro que quebra a todo instante não foi dado por Deus? A esposa que é teimosa também não foi dada por Deus? Perceba que aquilo que Deus deu é bom. E se você reclama até mesmo do que Deus deu... Os irmãos estão rindo, eu não estou... Mas o marido também pode ser teimoso também, não é só a esposa não, viu? Então, se você reclama do marido ou da esposa que é teimoso ou que é teimosa, não foi Deus que deu? Não foi Deus que guiou a história dele? Não foi Deus que guiou a tua história e uniu? Irmãos, o cerne do descontentamento, da insatisfação é a rebeldia contra Deus. Por mais que a gente diga, não, é contra isso, é contra aquilo, é contra aquilo. Mas se foi Deus quem nos deu, por que nós estamos revoltados? Por que nós estamos descontentes? Em última instância, o descontentamento é um ataque contra o Senhor. Nós achamos que é contra as coisas, contra as pessoas, mas é contra Deus. Eu me lembro que no seminário, os seminaristas são excelentes teólogos, né? E a gente almoçava e jantava, e não era muito boa a comida, assim, não era muito do agrado a comida, né? E a gente conversava assim, não, mas a gente está irado aqui, não é por causa de Deus, não é por causa da cozinheira que a gente está irado aqui. A gente está irado porque a gente paga caro, as igrejas pagam caro e a gente não tem o que a gente quer. Então, assim, na mente da gente, a gente pensava, não, a gente aqui está destrinchando a Escritura e não está pecando. A nossa ira é justa, a nossa indignação é justa. Mas pobres seminaristas nós éramos, né? A comida tinha sido dada por Deus e nós não agradecíamos. Se aquele que fazia comida não fazia bem feito, Deus vai julgar. Deus vai julgar da forma que Ele quer, da forma que lhe apraz. Mas nós estamos descontentes, em última instância, contra o Senhor. Onde está a incredulidade, irmãos? Está o descontentamento. E aqui é um ponto fundamental, porque Thomas Bosch nos ensina. O descontentamento se alimenta das necessidades. Nós achamos que precisamos de algo, então nós nos ficamos descontentes.
Mas veja, a fé é o contrário disso. Porque se o descontentamento se alimenta da necessidade, a fé supre as necessidades e pode se alimentar, ainda que seja uma promessa. Por isso ele vai dizer, onde está a incredulidade? Não é de se admirar que o descontentamento prevaleça. Enquanto o descontentamento cresce em meio à necessidade e se alimenta das necessidades que nós achamos que tem, a fé, ela supra as nossas necessidades. Porque nós ficamos chateados com o que nós temos, mas nós podemos crer, o Senhor vai cuidar da situação. E veja, o descontentamento, ele também flui de um coração que ama demais as pessoas e as coisas deste mundo. E agora nós vamos nos voltar para Jonas de novo. Volte algumas páginas da sua Bíblia e volte para Jonas, no mesmo capítulo 4. E nós vamos ver que não foi a última vez que Jonas quis morrer. Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Veja como muitas vezes nós nos apegamos às coisas deste mundo. Jonas 4, a partir do verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Veja, Jonas se apegou a tal ponto a uma planta que fazia sombra sobre a sua cabeça, que quando Deus tirou a planta, ele se amargurou, ele se irou contra Deus, de tal modo que Deus pergunta, é razoável a tua ira? Ele responde com atrevimento, é razoável a minha ira até a morte. É melhor morrer do que viver, porque o Senhor tirou aquilo que eu queria. Nós podemos até olhar essa passagem e dizer, mas que tolice, né? Que besteira, querer morrer por causa de uma planta. Mas quando o nosso coração se apega às coisas deste mundo, nós queremos morrer quando Deus tira coisas da nossa vida. Quando nós nos apegamos demais aos bens financeiros, nós queremos tirar a vida quando nós perdemos. Não é incomum que grandes empresários, quando perdem a sua fortuna, se matam. Porque eles se tornam descontentes. Porque o Deus que deu a eles a fortuna foi o Deus também que tirou. É por isso que muitas vezes quando alguém perde a esposa ou perde o esposo, seja na separação, seja na própria morte, ela prefere morrer, ela prefere matar, porque ela não aceita perder aquilo que Deus deu. É por isso que quando os filhos crescem e se casam e vão para outros lares, as mães, os pais ficam tão deprimidos, ficam tão angustiados, e muitos ficam tão angustiados, tão deprimidos, que não conseguem mais largar do pé dos pés dos filhos, né? Estão a toda hora ali impacientes, preocupados, ansiosos, com o coração turbulento, porque eles não confiam que o verdadeiro pai dos filhos é Deus. E é natural que uma mãe se preocupe com o filho. Mas quando a mãe coloca o coração dela no filho, ou o pai faz isso, quando ele perde, seja quando ele se casa, ou até mesmo quando o filho morre antes da mãe, ela já não encontra mais felicidade para viver. Ela já não encontra mais alegria de viver. Porque aquilo que ela mais amava, Deus tomou. Como é perigoso, irmãos, o descontentamento. Ele tira a nossa alegria de onde ele deveria estar. O salmista, ele diz e nos ensina com clareza, o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha glória.
se o Senhor for a nossa glória, se o Senhor for a nossa esperança, a nossa herança, a nossa porção, por mais que a gente perca tudo, a gente pode falar como Jó falou: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de lembrar de uma história de um cristão que no século XIX tinha uma grande fortuna e perdeu muito dos seus bens no incêndio que aconteceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Perdeu toda a sua fortuna. Pouco tempo depois, a sua esposa e suas 4 filhas viajam num navio. E esse navio, no meio do mar, colide contra o navio e ele perde suas 4 filhas. E a sua esposa escreve uma carta para ele dizendo: viva, mas só. Pouco tempo depois, esse homem cristão, ele passa de navio pelo mesmo trecho onde ele perdeu suas 4 filhas. E naquele trecho, o Senhor deu forças para ele escrever um hino. O hino diz assim, talvez você se lembre: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Eu sei que com Jesus, feliz, eu serei. Esse hino foi escrito nesse contexto. E as palavras dele devem incentivar o nosso coração a entender que se a alegria maior e mais profunda o Senhor nos der, nós seremos felizes com Ele. Se dor a mais forte nós tivermos que sofrer, nós também seremos felizes com Ele. Por fim, irmãos, eu gostaria de traçar alguns caminhos, rapidamente, para a luta contra esse pecado. Primeira coisa que nós devemos fazer é tomar Deus em Jesus Cristo pela fé como a nossa porção, como a nossa herança, como nós já falamos. Fortaleça a fé em Deus. Busque o Senhor em oração, em palavra, na sua palavra. Busque o Senhor através da igreja. Busque ter uma vida cristã saudável. Isso vai lhe ajudar na luta contra a insatisfação, na luta contra a dor. Esteja sempre diante do Senhor em oração, levando seus pedidos com ações de graças, como o apóstolo Paulo nos ensina, porque a gratidão, ela vai exterminando a insatisfação do nosso coração. Vá sempre à palavra de Deus para encontrar esperança nas suas promessas, nos seus benefícios, nos seus feitos. Lute também por um coração humilde, que reconheça que tudo que você tem é por graça, por bondade do Senhor. Lembre-se que seu amor, o amor de Deus é dado gratuitamente. A sua graça, a sua misericórdia, ambas são imerecidas. Lembre-se de quem você é, olhando para quem Deus é. E viva por fé. Pois o melhor remédio para a ingratidão, para a insatisfação, para o descontentamento é a fé, é a gratidão no Senhor. E creia na sua graça, e creia na bondade de Deus em Jesus Cristo e olhe para Ele. Porque perceba que Cristo Jesus ele foi dado para suprir todas as nossas necessidades. É assim que Cristo se apresenta, é assim que Cristo é assim que Ele mostra que é no seu ministério, na sua vida, de tal modo que Ele diz, para aquele que tem sede, Ele pode dar a água da vida. Para aquele que tem fome, Ele é o pão da vida. Para aquele que está na escuridão, Ele é a luz do mundo. Para aquele que está sujo, o seu sangue pode purificar. Para o que não tem lar, Ele disse, eu vou preparar lugar. Para o que está perdido, Ele disse, eu sou o caminho. Para aquele que está no engano, Ele disse, eu sou a verdade. Para aquele que está morto, Ele disse, eu sou a vida. O Senhor sabe de todas as tuas necessidades. Ele deu o seu Filho para suprir as necessidades mais profundas da tua alma, do teu coração, do teu ser. Não existe nada que o Senhor não saiba que você precisa. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas forças, Ele sabe o que você precisa e Ele vai continuar te sustentando até o fim, de tal modo que nós poderemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, até mesmo passar por momentos de aflição, até mesmo ser preso, ser castigado, passar fome e sede. Por quê? Porque eu posso todas as coisas no que me fortalece em Jesus Cristo. Ele pode suprir as tuas necessidades, porque em Cristo Ele supriu todas elas. Tudo o que você precisava, Ele deu em Cristo. Não pode haver descontentamento, insatisfação no coração daqueles que receberam a maior dádiva
do universo, o Senhor Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo que o nosso coração a cada dia se encha da alegria de Cristo e da satisfação que só pode ter aqueles que confiam em Cristo. Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, a graça do contentamento, a graça dessa joia rara que o Senhor dá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós te pedimos que nós possamos enxergar, que o Senhor nos dê olhos para ver que em Cristo todas as nossas mais profundas necessidades foram supridas. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós tínhamos fome, Ele nos deu pão. Nós tínhamos sede, Ele nos deu da água que nunca mais volta a dar sede. O Senhor supriu as nossas mais profundas necessidades no Teu Filho. Nos ajuda a ver nele, pela fé, o contentamento do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos mais gratos e a não cobiçar aquilo que não é nosso, porque nós já estamos contentes, satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu. Protege o nosso coração em Cristo. E que seja a alegria ou seja a dor que nós venhamos a passar, nós possamos ter a certeza de que nós seremos felizes com o Senhor Jesus. Nós assim te oramos no nome dele, no nome de Cristo. Amém.